Então, falando em preparação, capacitação, como é que eu procuro, o que eu tenho que fazer? Bom, primeira coisa assim, com a minha experiência, né, como eu falei, eu trabalho com as duas técnicas, tá? No curso que a gente fez agora, né, que foi um curso para ensinar as pessoas a olhar os parâmetros que são colhidos no eletroencefalograma, né, para montar um protocolo de treinamento. Recomendo para todo mundo, foi maravilhoso. Nós estamos trabalhando agora numa forma de melhorar aquelas informações todas, né? Então, assim, nesse curso, eu peguei três pessoas com grande experiência, né, no neurofeedback, para poder a gente estabelecer quais são os parâmetros clínicos, né, que a gente pode utilizar, né, com segurança, né, com credibilidade, vamos colocar assim, que isso é credibilidade científica, né, para que a gente possa montar um protocolo e não ficar simplesmente em cima do que a gente normalmente usa, que é um banco de dados normativo, etc. Mas tudo bem. O importante é que, na hora que eu preparei o material do curso, tinha um dos teóricos, um dos professores de neurofeedback, vamos colocar assim, né, que é o Martin, ele falava já sei lá, em 2000 e pouquinho, 2002, né, quando ele escreveu lá o material dele, que a gente usou como uma das bases, né, ele escreveu que não tem como você trabalhar com o sistema nervoso central sem antes você estabilizar o sistema nervoso autônomo. Então, dentro da prática, da própria prática, né, da fono, tudo que a fono faz, e na realidade todas as áreas, né, que trabalham com o ser humano fazem, é trabalhar em cima da regulação do sistema nervoso central. Certo? Ou seja, toda a nossa atuação é em função de você trabalhar as conexões das redes, ou seja, você fazer com que o teu cérebro trabalhe de uma forma mais funcional, o sistema nervoso central. Só que aí fica claro, né, já o Martin já falava isso há N anos, né, que sem o sistema nervoso autônomo estar em condições de você começar a trabalhar com o central, você pode estar fazendo um trabalho e que você vai perder muito tempo. E aí ficou claro também isso, né, o ano passado, naquele congresso que teve em Goiânia, né, então, você também estava lá, que os Thompson, né, a Linda Thompson e o Michael, falaram o quanto é importante você trabalhar a variabilidade cardíaca dos seus pacientes ou clientes, né, antes ou em paralelo, né, com o treino de neurofeedback. E aí, o ano passado... Só dando um enfoque na demanda, eles falaram muito do trabalho da variabilidade com autista, lembra? Com autista e com TDAH. Eles falaram muito sobre o trabalho de variabilidade com TDAH. A gente vai voltar um pouquinho no TDAH, porque é uma das coisas também que aparece muito na clínica da fono, né? Então, e aí... O ano passado eu fui fazer, todo ano tem uma reunião, a reunião anual da Federação Europeia de Biofeedback, e normalmente junto com essa reunião, junto com esse congresso, você tem cursos, como teve esse curso dos Thompson aqui, né? E eu fui fazer o curso, né, de melhora de performance esportiva, acadêmica, profissional e militar, tá? Com o Pierre Bouchamp, que é um canadense que tem assim, um histórico muito importante de trabalhar com atletas de alto rendimento, né, medalhistas olímpicos, etc. E eu fui naquela de ouvir ele falar, porque ele trabalha com neurofeedback também, né, ele falar mais em protocolos. Assim, a tônica de todo o curso foi variabilidade da frequência cardíaca. Tá? Assim, a variabilidade da frequência cardíaca, para quem trabalha com performance, ela é fundamental. Às vezes porque como você tem a praticidade de usar, por exemplo, a fita do polar, né? Aquele frequencímetrozinho e não serve qualquer polar, viu, gente? Tem que ser, não estou falando, né? Tem que ser a bolachinha lá do polar, né? Tá? A fita aqui peitoral, o polar H10 e o polar H9. Agora saiu o polar H9. Aí com esse polar H9, junto com
algumas outros aplicativos que são de computador, né? Ou seja, que rodam em computador, e vários aplicativos que rodam em celular, você consegue fazer um excelente trabalho de biofeedback e variabilidade da frequência cardíaca. E mais importante do que biofeedback é trabalhar com a variabilidade da frequência cardíaca. Tá? Bom, então, visto isso, como é que eu começo a me capacitar nessa área? Eu ministro um curso, não é porque eu ministro não, mas ele é muito bom. Bom, eu já fiz. Tá. A minha preocupação quando eu montei o meu primeiro curso, né, de biofeedback, na verdade era um curso de biofeedback que a gente falava em sudorese, temperatura e variabilidade. Sudorese e temperatura são importantíssimas também para a clínica, para trabalho com performance, etc. Mas na medida que você vai se aprofundando no estudo de biofeedback e no estudo de variabilidade da frequência cardíaca, você começa a entender uma coisa que é fundamental. A sudorese e a temperatura, assim como a contração muscular, né, a eletromiografia, né, e a própria respiração, né, com o capnógrafo, tudo bem, a respiração a gente está atacando direto nessa parte da troca gasosa, legal. Então ela é um biofeedback à parte. Muita gente acha que biofeedback e respiração é ensinar o indivíduo a fazer respiração diafragmática, não é. Isso aí talvez assim, é um pequeno passo no biofeedback e respiração. Mas quando você fala nas outras modalidades, né, então assim, a variável de trabalho do biofeedback condutividade da pele é a sudorese, né? Então você trabalha com um equipamento que capta ali a informação da sudorese na palma da mão. Temperatura você bota, né, um termômetrozinho, né, um bulbozinho aqui no dedo e trabalha com a temperatura. Essas duas modalidades, elas trabalham especificamente com a desativação simpática ou ativação, né? Não é só aprender a desativar o simpático. Às vezes a pessoa está com o simpático dela travado e precisa aprender a destravar o simpático. Então, tudo bem. Você está atuando no simpático. A única modalidade de biofeedback que você consegue produzir, gerar essa flexibilidade simpática e parasimpático, aumentar o tônus autonômico, aumentar a flexibilidade e fazer com que tudo funcione de uma forma com mais variabilidade possível, né? Volto a falar, saudável é aquele organismo que quando ele inspira ele vai a 78 batimentos e quando ele expira ele vai a 52 batimentos. Esse é o organismo saudável. E não é fazendo nenhuma respiração forçada, não. É só fazendo uma respiração ritmada na frequência ressonante. Tá? Esse é o organismo legal. Bom, e aí quando você se aprofunda nisso tudo, você percebe a importância que é a variabilidade para todo mundo que trabalha na área da saúde, de melhora de performance, de desempenho, etc. Né? E aí eu montei esses cursos porque a gente via muito falar sobre coerência cardíaca. Minha primeira investida no biofeedback foi comprando um equipamento que trabalhava só a coerência cardíaca. E aí você começa a estudar e você começa a ver o seguinte, ó, o sistema que você compra ele tem que ser capaz de você colocar informações do seu paciente de idade, gênero, né? A área que você usa para analisar esses parâmetros, eu uso hoje o da Elite HRV, né, que é um sistema, uma plataforma online, né? Você coloca idade, gênero e faz a comparação também da capacitação física do indivíduo, né? Ou seja, o quanto a preparação física desse indivíduo, se ele está com ótima capacitação física ou não. Por quê? Porque a idade e o gênero, elas interferem direto nos parâmetros de variabilidade, né? Agora, a atividade física, ou seja, o quanto o meu organismo está bem fisicamente, é fundamental. Então, olha, eu sou fono. Tá, manda o seu paciente fazer atividade física. Tá? Manda ele fazer atividade física por quê? Você vai arar em cima, você vai plantar em cima de um terreno muito mais bem preparado para receber o que você vai jogar de semente lá. Porque a atividade física regular, tanto aeróbica quanto anaeróbica, mas não é nada de crossfit, tá? São atividades físicas moderadas de uma forma sistemática e regular, junto com uma alimentação adequada, né? Fazem com que o teu sistema nervoso autônomo consiga trabalhar com maior energia, com maior tônus autonômico, com maior flexibilidade simpática e parasimpática. Ok? Bom,
E aí eu comecei então a verificar o seguinte, bom, olha, variabilidade vai muito além da coerência, eu preciso entender dos parâmetros de variabilidade. E aí eu comecei a estudar os parâmetros, fiz o curso da Elite, é um curso que trabalha variabilidade para performance atlética, vamos botar assim, mais esportiva, mais atleta, mais esporte, né? E comecei a entender os parâmetros. Às vezes as pessoas, você fez o curso, e eu acho que aqui estão assistindo várias pessoas que já fizeram o curso, elas falam assim, o teu curso é muito intenso, ele é muito intenso. E aí eu tirei a sudorese, tirei a temperatura, a minha ideia é montar módulos separados agora que eu aprendi a usar todas essas ferramentas online, né? Zoom, Moodle, Vimeo, nossa, então a coisa está maravilhosa. Então eu nem preciso sair de casa mais, eu posso fazer tudo aqui. Assim, ó, na medida que você vai se aprofundando na variabilidade, vendo a importância, né, eu fui colocando mais conteúdo de variabilidade, e aí sim, ficou um curso de biofeedback. Eu boto o nome biofeedback para as pessoas virem, mas é um curso de psicofisiologia aplicada. Quem entende a base da psicofisiologia que eu dou no curso, vai trabalhar em qualquer área, vai contextualizar essa informação para qualquer área. Isso é uma coisa importante a gente falar aqui. As pessoas têm que pegar a essência da coisa. Você, por exemplo, fonoaudiólogo, você foi para o curso, como já teve dentistas, como já teve fisioterapeuta, acaba o curso, a pessoa cheia de ideias. Poxa, Silvio, dá para mim usar isso aqui na minha área fazendo coisas que eu nunca nem pensei de usar, né, aquelas informações, as pessoas contextualizam para a área dela. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu passo a essência da coisa. Eu não consigo decorar nada. Se você começar a me fazer perguntas sobre coisas que eu tenho que decorar nomes, de repente, olha, eu sei essências, tá? Eu vou lá, se eu quiser saber alguma coisa, eu vou lá no livro e cato. Mas se você souber a essência, você consegue, por exemplo, quando a gente fala em temperatura, né, a gente trabalha para aumentar a temperatura periférica, porque uma das reações, vamos botar assim, uma das preparações de luta e fuga do organismo é diminuir a temperatura periférica. Por quê? Porque tem uma vasoconstrição, diminui a circulação sanguínea na periferia, porque os grandes grupos musculares precisam desse sangue. Então, o organismo faz essa mobilização aí, tá, e a mão fica fria. Então, você precisa ensinar a pessoa que está com uma hiperativação simpática disfuncional, porque ela não está enfrentando nenhum leão, ela está só, né, enfrentando os estressores simbólicos dela, você precisa aprender. E aí, quando eu fiz o curso com o Pepper, né, o chefe Mois, que são os 3 caras que dão a formação para você tirar a certificação do BCIA, né, é um curso bem intenso também, e aí o Pepper dá um exemplo interessante, né, de um aluno dele que fez um trabalho científico de pesquisa, trabalhando estratégias de regulação emocional com chocolate. O chocolate ele derrete numa temperatura que é um pouco acima da temperatura periférica quando você está ansioso. Então, na medida que o indivíduo aprendia a estratégia de regulação, né, de desativação simpática, ele estava com o chocolate na mão, o chocolate começa a derreter, isso é um biofeedback, tá? Você está olhando o chocolate, com vontade de comer o chocolate, fazendo a respiração diafragmática, a tua mão estava fria, começa a esquentar, começa a derreter, tu come o equipamento e sai feliz da vida. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, gente, não é o equipamento que faz você ter sucesso no teu trabalho, tá? Ah, eu quero comprar o Nexus 10. Eu comprei o Nexus 10 por conta de várias situações que estavam acontecendo com o Bike Explorer. Saí fora do Bike Explorer. Pior que depois que eu saí fora, o Bike Explorer passou a funcionar, mas tudo bem. Não é o Nexus 10 de 70 mil reais que vai resolver a tua situação. Né? Se você tiver a essência, se você tiver o conhecimento, você vai contextualizar para a tua área, e aí você tem diversas formas, isso eu ensino no curso, tá? Porque o meu curso não é para vender equipamento, ele não é um curso para fazer você ficar focado na teoria Silvio Aguiar, não existe teoria Silvio Aguiar, eu só estou estudando, e a minha função, assim, o que eu tenho que fazer é trazer vocês pelo menos no nível que eu estou. E aí eu vejo alunos como vejo você, como vejo diversos outros que estão me passando, aí eu falo assim, cara, eu tenho que estudar, porque esses são que me puxam para frente. Então, esses alunos que me puxam para frente. Também vejo, infelizmente, aqueles que fazem o curso, né, e que não levam adiante, né, porque acham que é muito complexo. Gente, olha só, o processo
exige estudo, né? Então não é fazer o curso, por mais que você condense informações nele, é impossível você passar tudo. Tanto é que depois eu entrego um caminhão de informações, um caminhão de material de estudo para a pessoa se capacitar mais e mais e mais, né? Então, assim, devagarinho a gente vai criando formas. Qual é o endereço eletrônico que elas podem obter mais informação sobre o curso? Assim, eu tenho o site, né, que é da Neuropower, www.neuropower.com.br, né? No site você tem lá a área de curso, né? Na hora que você clicar na área de curso, você vai abrir todas as informações e vai, inclusive, vai me ver de novo, falando sobre, tirando dúvidas, né? Várias dúvidas que surgem, né? Algumas delas a gente está falando aqui. Então, assim, é www.neuropower.com.br, né? E o meu e-mail é Silvia Aguiar, tudo junto. Acho que travou. Silvia, a última pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir colocando aí, quem estiver assistindo a live. Eu acho que deu uma travadinha de novo, mas ele deve estar voltando. Deu uma congelada aí? Aí. Silvia, a última pergunta assim, que está aqui na minha lista é: qual que é o investimento? Deu uma congelada. Qual é o investimento inicial? O endereço? Eu falei para o pessoal que todo mundo que tiver dúvida pode ir postando, que aqui das que me passaram é a última, tá? Que é qual seria o custo inicial com relação aos aparelhos? Tá, então assim, essa é uma outra questão. Quanto eu preciso investir, né, para poder começar a trabalhar? Bom, de tudo aquilo que eu já pesquisei, eu sou um testador compulsivo de novos aplicativos, de novos equipamentos. Lógico que eu não saio comprando tudo, né? Mas assim, a gente pega informações, eu uso muito essas pessoas que são referência, como o Pepper, o Schaeffer e o Moss, né? Somente quando fala em biofeedback, a Kazan também, a gente troca e-mail sobre coisas novas que estão acontecendo. Por que é importante e por que é importante eu falar essa questão do equipamento? O primeiro equipamento que eu comprei, quando eu comecei a estudar... Não, esquece, não foi esse não. Esse aí eu já dei já. O primeiro equipamento que eu comprei quando comecei a estudar parâmetros, tá? Eu comprei um equipamento da Biocom, tá? Que custou $3.000 e poucos. Tá? $3.000 e poucos. Multiplica hoje isso aí por 5, dá um caminhão de dinheiro. O que o equipamento da Biocom faz? Só avaliação. Ele só faz avaliação. Então ele faz uma avaliação precisa, porque ele usa eletrodos de EKG, ou seja, de eletrocardiograma. Então ele pega o batimento, né, a diferença temporal com precisão, né, e tal, etc. E tal. Tá, beleza. E aí, na época, eu já usava, né, o sistema da HeartMath, que é o N-Wave, né, eu usava o N-Wave Pro, que para clínica é o ideal, tá? Para qualquer área clínica é o ideal. E aí a HeartMath lançou um plus que era um aplicativozinho que você incorporava, né, ao software que fazia a avaliação. E aí eu fiquei naquela situação, bom, compro ou não compro? Já que eu tinha o outro, falei, não, vou comprar porque ele custava $150 a mais, para quem já tinha o Pro. Comprei, e aí fiz o seguinte teste, né? Peguei 3 pessoas e pluguei no EKG, com o fotoplexismógrafo, que é o sensor que pega o batimento pela orelha, da HeartMath, com 2 notebooks, dei start na avaliação de 5 minutos, escolhi os dados e comparei, e aí assim, eu verifiquei 2 coisas importantes. Primeiro, o algoritmo da HeartMath, isso aí hoje o algoritmo não é mais um diferencial, mas é um algoritmo confiável, tão confiável quanto o outro, né? Mas o mais importante, o fotoplexismógrafo de orelha e o de dedo da HeartMath tinham a precisão necessária, isso é importante as pessoas saberem, tinham a precisão necessária para captar e fazer os cálculos, porque a diferença temporal entre cada batimento é de milissegundos. Então, se tem um batimento o R1, por exemplo, entre o batimento 1 do batimento 2, com a diferença de 932 milissegundos. E aí o próximo
né, próximo conjunto de batimentos. Então, a diferença de 546 milissegundos, essas informações são importantes que sejam captadas de uma forma muito precisa. Bom, então, com isso, eu homologuei, vamos colocar assim, o Enwave Pro Plus como o sistema ideal para uso clínico. Quanto custa o Enwave Pro Plus? Nos Estados Unidos, você, inclusive assim, no como elas devem fazer para comprar de uma forma legalizada, mas com o menor custo possível. Porque o primeiro Enwave que eu comprei, eu mandei vir na caixa, com tudo junto, chegou aqui, eu paguei um caminhão de imposto. Então, o que eu recomendo? Compra o... porque veio o software, veio tudo na nota, né? Então, compra o kit, eu oriento como é que faz isso. Compra o kit e compra o software, que você sabe como é que a gente faz. A gente pega uma licença que é para 3 pessoas, e aí cada pessoa, né, eticamente, vai usar uma licença só. Então, vai usar só no notebook. Então, com isso, o custo fica bem... Hoje, com o dólar que está hoje, deve estar na faixa de 2.500, 2.600, para você trabalhar com variabilidade da frequência cardíaca, com o sistema, em que você vai colocar todos os seus pacientes, clientes ali. Em paralelo, né, a gente pesquisa como a gente pode ainda melhorar mais isso, principalmente para as pessoas que trabalham com esporte. Hoje, e para quem trabalha com performance também, às vezes com executivo, etc., eu uso muito a fita do polar. Porque a fita do polar você compra, né, barato, R$500. Né? Hoje o Polar H9 está mais barato ainda, está R$399, R$400. Compra aqui na loja da Polar mesmo, recebe em casa. Né? Só que assim, aí você precisa ter o custo do dashboard, aquele sistema que eu coloco no computador para poder acompanhar as pessoas. Aí você tem um custo mensal. De 1 a 10 pacientes clientes, você paga $30 por mês, você paga, sai no seu cartão. De 11 a 20 você paga $60, de 21 em diante você paga $150, se não me engano. Mas tudo bem, isso aí é um sistema que para a clínica, para quem recebe... Acho que travou, né? Eu acho que deu uma travada, Silvio. Bom. Não sei se fui eu ou você que travou. Acho que foi você, vamos lá. Deixa eu só ver um negócio aqui, se eu estou com a rede. Eu vou tirar a rede aqui. Não vou tirar não, senão de repente pode piorar. Vamos lá. Então, assim, com a fita do Polar hoje, você consegue também fazer acompanhamento, etc, etc. Mas para uso clínico, estou lá na minha clínica, recebo o paciente, ensino ele a fazer respiração, o Enwave Pro Plus é a solução. Por quê? Eu coloco no celular do meu paciente cliente um pacer, ou seja, um guia de respiração, regulo ele na frequência ressonante e ele só precisa aderir ao protocolo e fazer os treinos diários, que aí, lógico, dependendo de cada caso, é um protocolo diferente, tá? Isso, caso, por exemplo, você vai trabalhar com situações em que você precisa... Só uma coisinha, eu acho que você vai explicar, já vai responder a pergunta da Nanda, ó. A Nanda pergunta assim, como seria a respiração dentro, eu acho que ela quer dizer da frequência ressonante, porque disse que precisa saber qual a frequência ressonante para fazer a respiração, como seria esse protocolo. E aí é o protocolo que você ensina no curso, né, Silvio? Que tem que ter o equipamento, tem que ter a coleta de dados, tem algumas etapas, algumas análises desses dados, da captação dos dados, para depois chegar na frequência ressonante. Nanda, eu respondi porque o Silvio está travando. Mas seria mais ou menos isso. Certo? Acho que o Silvio travou. Bom, daí eu vou para a próxima pergunta da Lígia. Oi, entrou. Eu vou ficar com a rede do celular, que eu acho que ela está com mais banda do que a net, né? Tá, qual é a pergunta? Aí a pergunta da Lígia é o seguinte, ó. Para o trabalho com atletas, para controlar a ansiedade, a melhorar a atenção, o atleta vai trabalhando em casa? E tem como ter uma estimativa de tempo de trabalho? Tá, é igual ao executivo, tá? É a mesma coisa, executivo, performance acadêmica ou performance esportiva. Sim, ele vai ter o trabalho, porque principalmente para o atleta, vamos focar na pergunta dela, principalmente para o atleta, tá? É importantíssimo você saber como esse atleta acordou.
Na verdade, é importantíssimo para todo mundo, né? Saber como acordou. O que é saber como acordou? É colher aqueles 5 minutos de batimento, né, de manhã cedo, saiu da cama, coloca a fita do polar, senta numa cadeira, na mesma cadeira, liga o celular, colhe 5 minutos no aplicativo que a gente passa para o atleta, né, ou para o paciente, cliente, seja lá quem for. E aí, através da análise dos parâmetros desses 5 minutos, eu consigo extrapolar várias informações. Por exemplo, como foi a noite dele, ou seja, se o sono dele foi um sono recuperador adequado, tá? E aí ele acordou com o organismo dele, botar assim, tanto com simpático quanto parasimpático com energia, né? Eu consigo, e olha só, isso é muito importante também para a área clínica, eu consigo saber se o que ele fez durante aquela semana, o que vinha acontecendo durante as semanas anteriores, o quanto isso impactou nessa leitura matinal, e mais, uma vez que eu tenho todo dia ele me dá essa informação, eu consigo fazer a análise que é mais importante na variabilidade, que é a análise de tendência. Uma informação pontual não me diz muita coisa. Tá? Na avaliação inicial, essa informação vai servir de linha de base. Aí eu vou trabalhar e vou fazer avaliações regulares, né, para poder fazer um acompanhamento longitudinal. Mas a informação mais importante da variabilidade é a informação de tendência. Então, os aplicativos, eu uso do Elite HRV, mas tem outros, o Fortraining, por exemplo, né? O HRV Fortraining, que esse é muito focado só para atleta, aí você tem que ter uma equipe multidisciplinar, que trabalha com VO2, trabalha com uma série de outras informações. Com essa informação longitudinal, você, na hora que abre lá o dashboard, você tem o gráfico daquele indivíduo. Hoje, por exemplo, já estão aparecendo artigos de pessoas que detectaram a infecção do coronavírus com muita antecedência, porque ela percebe que o sistema nervoso simpático começou a ficar cronicamente ativado, porque na medida que o organismo está lutando, né, contra uma invasão viral, ele ativa o sistema nervoso simpático para essa luta interna poder acontecer. Então você está olhando lá, tudo bem, eu sou atleta, meus indicadores são acima da média, óbvio, né? Mas de repente eu começo a perceber que os meus indicadores estão tendo perda. Então, por isso que a variabilidade tem esse detalhe. Eu posso comparar atletas de voleibol na faixa etária de 15 a 19 anos, masculino, da categoria no nível técnico X. Posso fazer um quadro comparativo de indicadores de variabilidade. Mas eu não posso comparar, por exemplo, o teu com o meu e com um atleta de 20 anos. Né? Então, o mais importante é que você faça uma acompanhação longitudinal desse indivíduo. E esse é um trabalho em que você presta esse tipo de serviço para o teu atleta, paciente, cliente. Né? E aí você consegue, fazendo esse monitoramento diário, você consegue mudar diversas coisas. No próprio estilo de vida das pessoas, e no caso do atleta, você consegue ajudar a equipe multidisciplinar, e principalmente a preparação física e o técnico, a monitorar uma das coisas que são mais importantes no treinamento esportivo, que é a carga de trabalho. A carga de trabalho para o atleta representa, por exemplo, um executivo de uma multinacional que ele está lá estressado. A carga alostática do executivo é uma carga específica da atividade dele. Quando você fala com o atleta, a carga alostática, só para quem não sabe, é o conjunto de todos os estressores que estão atuando sobre aquele organismo. Então, gera uma carga. Né? Quando você trabalha com atleta, qual é a principal carga que você tem como regular? Você aumenta a carga de trabalho para poder melhorar o desempenho do atleta. Só que se você aumentar a carga de trabalho e não der um tempo de recuperação adequado, o que acontece com esse organismo? Ele começa a ficar debilitado e entra em burnout, e entra em sobretreinamento, em overtraining. Né? Entrou em overtraining, você perde todo o trabalho que você fez, que às vezes o atleta vai levar 6 meses para se recuperar do overtraining. Né? Então, assim, tanto na clínica quanto na performance, você monitorar diariamente a variabilidade cardíaca, os parâmetros de variabilidade cardíaca do indivíduo, é muito importante, porque você consegue, de uma forma proativa, fazer correções de rumo de trabalho dele. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Tá? Se a pessoa fuma, por exemplo,
Tá? Aí você tem todo um trabalho já teu dentro da tua atividade, né, para fazer com que a pessoa ou reduza o cigarro ou largue o vício do tabagismo lá. Se você monitora os indicadores de variabilidade, na medida que a pessoa reduz o cigarro e ela começa a perceber que os indicadores dela melhoraram, que é imediato, né, bebida, o álcool, né, o tabagismo, a falta de atividade física, tudo isso deteriora os indicadores de variabilidade. Na medida que você você mexe numa coisa dessa, que é do estilo de vida da pessoa, e ela tem uma informação parametrizada, tá, de como ela está melhorando, e a gente mostra isso facilmente, que o total power, a energia total dele, é um dos parâmetros que a gente utiliza para fazer com que ele tenha aderência, né? Na hora que você mostra isso, o cara pensa assim, bom, legal, eu já sabia que o cigarro fazia mal, mas agora eu tenho uma informação precisa de quanto a minha saúde está melhorando por conta da mudança de hábito. Aí você vai fazer isso no alcoolismo, no tabagismo, na obesidade, na aderência a qualquer outra coisa. Então, hoje, por exemplo, a variabilidade é usada. Eu quero saber se aquela quimioterapia está dando resultado para aquele paciente no tratamento oncológico dele lá. Colhe-se a variabilidade todo dia. Na medida que a variabilidade começa a melhorar os parâmetros de variabilidade, é sinal de que aquela intervenção que está sendo feita com ele está tendo resultado positivo. Se você transportar isso para qualquer outra atividade que trabalhe com intervenção, seja uma intervenção psicológica, né, uma atividade de um psicólogo, uma atividade de um fisioterapeuta, etc., qualquer uma dessas atividades, por isso que eu falo que ela é o elo em todas essas áreas da saúde, da melhora da performance humana. Falou em ser humano, hoje você tem condições de parametrizar através da variabilidade, né? E aí, por isso que eu montei um curso que ensina as pessoas não só como eu vou colher os indicadores de variabilidade, mas o mais importante é você aprender a interpretar os valores. Porque a informação só tem valor se você souber interpretar. Eu fui, dentro das coisas, por isso que eu tive que falar rápido do meu currículo, dentre as coisas que eu fiz na vida, eu já fui gerente comercial de uma software house que a gente vendia sistema de BI. O que é o sistema de BI? É aquela capacidade de você pegar milhares de informações e parametrizar isso em alguns indicadores que você possa monitorar como é que a coisa está funcionando. A variabilidade, né, esses sistemas que a gente usa, todos eles têm uma coisa chamada indicador de variabilidade daquele sistema. E aí a coisa fica mais fácil, né? Porque você monitora esse indicador e esse indicador, na hora que ele toca o alarmezinho, você abre os parâmetros todos. Agora eu vou olhar com mais profundidade os parâmetros. Só que é importante que as pessoas saibam o seguinte: o mais importante é o processo de você aprender a analisar os parâmetros. A pessoa que compra um sistema, que toca o alarme, tocou o alarme, e aí o que eu faço agora com o alarme, né? Tem muita pesquisa dizendo que isso gera burnout, mas cadê? O que eu faço depois que Agora, olha só que interessante. Com o acompanhamento dos parâmetros de variabilidade, esse acompanhamento matinal, você consegue, de uma forma proativa, gerar intervenções e mudanças no comportamento, seja do atleta, do estudante, do garoto lá que está com dificuldade escolar, com muita antecedência, porque vão aparecer... por exemplo, se a criança estiver sofrendo algum tipo de abuso, etc., isso vai aparecer nos indicadores de variabilidade. Você tem parâmetros que vão dizer assim, olha, se a criança estiver com a situação desse parâmetro, estiver abaixo disso aqui, você pode investigar. Aí eu cruzo as informações do sistema nervoso autônomo com as informações eletroencefalográficas. Aí, como você faz, aí a coisa fica muito clara, porque você tem uma informação global dos dois sistemas, o primeiro que dá sustentação, que é o sistema nervoso autônomo, com o segundo que dá o funcionamento, que é o sistema nervoso central. E aí a coisa fica muito legal, fica muito clara. Então, gente, assim, eu não tenho mais como... Eu digo assim, eu pareço um cara falando no deserto, né? Mas, gente, vocês têm que estudar a variabilidade. Não é porque eu dou curso, não. Na verdade, a minha felicidade é ver... Eu assisti o live ontem, né? Duas lives, a live do Renato, né, a live falhou o nome dela agora aqui, uma live muito interessante, e eles usando aquilo que aprenderam no curso, né, explicando para as pessoas, cada um na sua área, né, da Nelber, né, da Gabriela Nelber, né, com ela falando, então assim, explicando, ela trabalha mais com autista, né,
Já o Fernando trabalha com, é uma consultoria que trabalha com executivos. E aí, assim, eles entrando nesse mundo em que você pega esses parâmetros e aí você consegue contextualizar na sua área. Então, assim, só para finalizar o entendimento. Variabilidade são parâmetros de variabilidade. Variabilidade não é respiração diafragmática, não é coerência cardíaca. É estudar de parâmetros de variabilidade. O acompanhamento longitudinal dos parâmetros é fundamental. Tá? Uma avaliação pontual, como toda avaliação pontual, somente colhendo informações do organismo, né? Ela é pontual. Mas, à medida que você faz um acompanhamento longitudinal, e esse é o grande lance da variabilidade. Porque com isso aqui, o indivíduo com a fita do polar, ele aderindo ao protocolo de todo dia ler de manhã, é como se você colhesse o sangue todo dia e mandasse para analisar. Tá? Por quê? O sangue, o que está no sangue é uma resposta do que o sistema nervoso autônomo fez junto com a respiração para regular diversas situações. Então, se todos os sistemas estiverem funcionando bem, você pode mandar as amostras de sangue todo dia. Eu quero medir cortisol. Cortisol é bom? Serve para isso? Serve. Mas eu tenho que colher cortisol, mandar para o laboratório, aí chega a análise do cortisol. Cara, até isso chegar... Pois é, no congresso em Goiânia falaram tanto da análise do cortisol via salivar. Muita gente fala do corpo porque não conhece variabilidade. Se conhecer variabilidade e conhecer os parâmetros, né? Você colhe todo dia de manhã uma amostra, presta bem atenção nisso, você colhe todo dia de manhã uma amostra muito precisa de como está o organismo do sujeito. Muito precisa. Né? E agora, por exemplo, com a entrada do oxímetro no dia a dia das pessoas, muita gente está comprando oxímetro, você tem mais um indicador. Tá? Né? A saturação é mais um indicador legal. Né? E aí, gente, assim, é um outro universo em termos de atuação, de performance na saúde física e mental. É um outro universo. Tá? Qualquer abordagem que você use, em qualquer área da saúde que você use, tá? A odontologia usa, todo mundo precisa trabalhar a regulação do sistema nervoso autônomo. E aí a gente, finalizando a ideia do todo, tá? Na medida que você tem um sistema nervoso autônomo bem regulado, você abre espaço para que o organismo, de uma forma natural, se autorregule. A dificuldade que o organismo tem de autorregular é porque você está com algum tipo de desautonomia, ou simpático travado ou parasimpático travado, ou ambos sem energia nenhuma. Né? Então, na medida que você regula isso tudo, você abre espaço para aquilo que o organismo sabe fazer melhor, que é a autorregulação. E aí você fica livre de medicação, fica livre de internação. Né? Vou dar um exemplo bem simples, que pode assim servir para diversas áreas, porque pode fazer um paralelo. Tá? Eu tive uma paciente recentemente que ela chegou para a clínica com dor de cabeça crônica. Tá? Eu interno com dor de cabeça, eu vou para o hospital e fico internada lá. Legal. E aí você faz a avaliação eletrocefalográfica, faz a avaliação do balanço autonômico, você olha lá que a ativação simpática dela está o simpático está hiperativado, né? Isso tudo a gente enxerga lá. E aí você começa a perguntar, a segunda coisa que eu questiono é como é o sono da pessoa. Tá? Como é que é o sono, como é que é a sua higiene do sono? Higiene do sono é tudo aquilo que entra para dar uma melhor qualidade do sono. Como é que você dorme, né? Fica mais fácil da pessoa entender. Eu durmo muito bem. Eu fico assistindo TV até 1h30 da manhã e aí apago e acordo no outro dia. Aí eu falei, tá, você tem dor de cabeça crônica e interna por dor de cabeça, certo? Tá. E aí todo dia há quanto tempo você assiste televisão antes de dormir? Uns 10 anos. Ok, nós vamos fazer o trabalho, você vai treinar a variabilidade, porque o teu sistema nervoso simpático está lá em cima e você está sem energia nenhuma. Vamos fazer o trabalho de neurofeedback, porque a gente precisa regular algumas redes neurais aqui. Mas faz o favor, tira a televisão do quarto. Tira a televisão do quarto. Se você quer assistir TV, assiste na sala. Quando der 11 horas, tu desliga a TV e vai deitar. A mulher não teve mais dor de cabeça. A mulher não teve mais dor de cabeça. Então, assim, ela passou anos, 2, 3 anos, internando
Desculpa, aí eu pergunto, por que ninguém nunca perguntou para essa mulher como era a qualidade do sono, como era a higiene do sono dela? Porque as pessoas não olham o todo, né? Basicamente, o que traz a pessoa para a clínica é a ansiedade gerada por desautonomia. Tá? Tudo, qualquer coisa. A pessoa está com a dificuldade disso, daquilo, tá. Cada área tem as suas queixas, vamos colocar assim. Tá? A desautonomia, ela pode estar ligada ou ela pode estar gerando uma dificuldade de você ter o sono adequado. Por isso que a leitura matinal é importante. Porque eu capto como o meu organismo se recuperou durante a noite. E aí você começa a ajustar, por exemplo, o horário que o cara vai para a cama, começa a ajustar quais são as atividades que ele faz antes de ir para a cama, começa a ajustar a alimentação dele em função da hora que ele dorme, que aí é uma parte que a nutricionista tem que entrar, né? Começa a ajustar diversas outras situações. Essa situação, por exemplo, da TV era clara. Como é que você consegue assistir TV num quarto sem contrair toda a sua musculatura da área do trapézio aqui, da área do pescoço, etc.? Os professores, profissionais da voz. Cara, então assim, às vezes a pessoa vem para você com uma queixa da tua área, mas se você só olhar aquilo ali como com a lente da tua área, você não olha o todo. E uma das coisas que te dão uma informação do todo são os parâmetros de variabilidade. Tá? Eu posso fazer avaliação eletroencefalográfica? Pode, trabalhando com neurofeedback, você tem que ser capaz de fazer a avaliação eletroencefalográfica. Qualquer equipamento que digam para você que é de neurofeedback, que você com esse equipamento, esse sistema, você não consiga colher pelo menos em 5 pontos do cérebro, né? Que você pode variar os pontos, né? Pelo menos em 5 pontos. O ideal seriam 19, mas você tem possibilidade de trabalhar com menos. Tá? Qualquer equipamento que não consiga fazer isso não é equipamento de neurofeedback. Neurofeedback não é você colocar alguma coisa na cabeça e ter um feedback. Não, não é isso. Neurofeedback é uma técnica, assim como o biofeedback é uma técnica que requer um embasamento teórico grande. O neuro, então, né, são anos de estudo, né, são 2 anos para você entender o que está fazendo. Né? O bio, com 6 meses, você está seguro. E aí sim, aí você, com base no que eu ensino, e eu espero que surjam outros cursos tão aprofundados nessa área da análise de parâmetros, porque é uma necessidade que eu tenho. Eu preciso de mais gente estudando parâmetros. Nós temos hoje várias... Silvio, cortando seu pouquinho, a doutora Karina, que é minha supervisora no pós-doc, ela está acompanhando a live e ela escreveu que é muito legal ouvir você tão apaixonado falando por variabilidade, assim como ela, porque ela também adora. Ela trabalha legal, estou vendo a Karina aqui. Isso, e que ela trabalha mais de 10 anos com isso e também acha que deve ser muito explorado em todas as áreas e está te parabenizando pelo trabalho. Não, então, Karina, assim, eu vejo algumas... Porque, assim, eu sou um consumidor compulsivo de artigos científicos, tá? Eu confesso que eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, porque a minha atividade é muito mais atividade na prática, ali no dia a dia, trabalhando, né, etc, etc. Testando coisas para a gente poder... né? Mas eu sou um consumidor compulsivo de artigos. Quando você baixa artigos de variabilidade, você baixa muitos artigos produzidos em inglês, e aí você começa a se surpreender com centros de estudos no Brasil. Baixei um artigo, quando eu vou ver, é da fulana, né, que está lá. E aí você não acha o mesmo artigo, às vezes, em português. Né? Você não acha o mesmo artigo em português. Mas temos centros aqui no Brasil que estão estudando variabilidade, mas é preciso, gente, que as faculdades, todas as faculdades que estão ligadas à área da saúde, coloquem, né, a psicofisiologia aplicada no seu currículo de formação do profissional. Tá? A psicologia, então, nem se fala. A psicologia é fundamental. Eu não entendo como alguém hoje consegue trabalhar com a psique, tá? Se não tiver um conhecimento da psicofisiologia, psiconeurofisiologia aplicada. Tá? Não estou dizendo nem que você vai trabalhar com o neurofeedback e o biofeedback, mas você tem que ter o conhecimento. O ideal seria que as pessoas saíssem da faculdade já com essas informações, já com informações de qual equipamento que é o ideal para iniciar na clínica, o investimento inicial que eu devo fazer. A sudorese, por exemplo,
Só para você ter uma ideia, em 1905, tá, um psicólogo famoso escreveu o primeiro artigo correlacionando a sudorese com os gatilhos ansiogênicos, né? E aí, outro dia, eu vi um comentário de uma psicóloga que trabalha com a teoria desse psicólogo, e dizia assim, mas a psicofisiologia não é tão importante e tal. Gente, o Jung, que é esse cara, em 1906, tá? Já usava a sudorese para correlacionar os gatilhos ansiogênicos, na anamnese dele, conforme ele fazia perguntas para o paciente, ele jogava algumas perguntas e ele criou um equipamento que pegava a sudorese da mão. Se você olhar o equipamento dele, por isso que ele não dava curso, porque o equipamento era do tamanho de quase 2 metros, é um equipamento enorme para colher a sudorese. Mas se você olhar o artigo do Jung de 1906 e olhar o que ele fala, e olhar hoje, né, o que nós temos de biofeedback de ESR, que é a resposta galvânica da pele, é a mesma coisa. Então, assim, o ser humano, a fisiologia não alterou tanto nesses tempos todos. E você Na verdade, tem assunto para dias de live. Tem vários assuntos. A gente de novo. Tem vários assuntos. As 2 horas de live. Então, assim, você com a sudorese, a fono com a sudorese pode trabalhar também. No curso, eu falo mais de variabilidade porque requer mais tempo né? A sudorese é muito simples de você entender, tá? Muito simples de entender. Ativou, né? Aumenta a quantidade de suor e aí o equipamento mostra que aumentou. Entrou com uma estratégia porque você tem diversas situações que a fono vai trabalhar que estão correlacionadas com a ansiedade. Diversas estão relacionadas com a ansiedade, né? Eu não posso dizer exatamente com precisão o quanto, né? Por isso que eu conto com pessoas como você da área para poder destrinchar isso dentro da área. Mas, gente, a sudorese, a temperatura também, mas a sudorese é mais fácil de entender. Todo mundo já teve a mão molhada quando ficou ansioso, né? A mão fria também, né? Então, os dois estão muito ligados com essa ativação simpática. Então, parametrizar o teu trabalho em cima desses sistemas, você imagina, por exemplo, o paralelo que eu faço é um ortopedista sem raio-x. O que o ortopedista sem raio-x faz? Nada. Né? Se ele não tirar o raio-x, ele não vai nem saber se houve uma luxação ou se teve uma fratura, etc. Então, se você tem condições de captar do organismo do indivíduo parâmetros, né, cientificamente já comprovados, de qualidade, com equipamento num preço acessível, e introduzir um protocolo de trabalho que você possa interferir nesses parâmetros de variabilidade de uma forma eficaz e sabendo o que você está fazendo, porque assim, além de você aprender a interpretar, você tem que começar a usar isso na tua prática, e aí eu falo, de 6 meses depois, você utilizando com todos os seus pacientes e clientes, você já vai começar a dominar a técnica como um todo, tá? O neurofeedback eu falo que leva 2 anos e leva mesmo, tá? O neurofeedback eu ainda estou aprendendo muito, né? A gente acabou o curso agora, eu falei para vocês, existe 2 Silvios que trabalham com neurofeedback, antes de começar a montar o curso e pós-montagem do curso, né? Ou seja, abrir um leque de informações, porque às vezes você está no teu dia a dia prático, você está tão ali preso naquela tua prática que você, às vezes, deixa de lado alguma coisa, e aí de repente você vê, pô, caramba, isso aqui é uma coisa que eu podia estar usando, isso complementa e tal. Então é isso, eu falo pra caramba. 2 horas de live, foi super produtiva. Silvio, eu agradeço muito toda essa simpatia, essa doação sua de conhecimento, essa humildade em falar, em esconder. Nos seus cursos a gente percebe muito isso, a sua vontade em compartilhar conhecimento, é uma coisa muito rara e muito importante. Então, eu sou a favor disso, eu acho que o conhecimento você tem que compartilhar, né? Até por conta do que eu te falei, né? Na hora que você começa a ver que as pessoas que fizeram o curso, porque eu aprendo muito mais com os alunos do que ensino para os alunos, com certeza. Eu aprendo muito mais. Você sabe, eu não consigo dar 2 cursos iguais, certo? Eu faço o curso, aí eu vejo o curso, informação que eu recebi no curso, eu introduzo alguma coisa nova, eu mudo o slide, né? E por aí vai. Então, assim, informação, ela não pode ficar fechada no feudo de conhecimento. Tá?
ela tem que ser divulgada, ela tem que ser difundida. Quanto mais gente entender de variabilidade, melhor. Quanto mais gente entender de biofeedback e variabilidade, melhor. Quanto mais gente das suas áreas trabalharem os indicadores de variabilidade, mais informação a gente vai ter. E vocês podem ter certeza. É um investimento, talvez o melhor investimento que você possa fazer na sua vida. Sair dessa prática commodity, vamos colocar assim, de uma prática padrão, e dar um salto em relação à visibilidade que você tem do sistema do indivíduo. Tá? Prometo que não falo mais nada. Não, imagina, mas é verdade. Então, eu agradeço muito, Silvio. Agradeço todo mundo que participou, os alunos do Silvio, os meus alunos da Faculdade Nileia, a minha supervisora de pós-doc, as fonos que participaram, que estão, né, seguindo essa linha. Então, agradeço todo mundo pela participação, né, pela essa resistência de 2 horas de live. Uhul! Eu coloquei isso aí um 0 a mais, tá? É 5511-9709-8568, tá? Esse é o WhatsApp, porque às vezes o WhatsApp fica mais rápido. Isso mesmo. Na medida que se eu não falar, não responder na hora, é porque eu estou fazendo alguma coisa, ou dando uma supervisão, ou dando uma aula, ou atendendo alguém, aí eu respondo depois, tá? Mas quem não assistiu a live inteira, ela vai ficar disponibilizada durante 24 horas no Store, então pode estar assistindo. No Store também eu vou colocar o contato do Silvio, a página, e depois eu ainda vou ver com todo mundo que participou das lives a possibilidade de disponibilizar isso no canal do YouTube. Aí fica permanente até o contato deles também, tá bom? Legal. Agradeço, muito obrigada eu que te agradeço. A todos e boa noite. Obrigada, viu, Silvio? Tchau. Boa noite, gente.